Revolução Jesus começa e com a corda toda. E olha, o Auditório São Paulo tem muito peregrino. Gente que decidiu prolongar mais um pouco a Jornada Mundial da Juventude. Pode mostrar, olha, gente feliz, gente que literalmente entendeu o que o Papa Francisco disse, né? Ide por todo mundo e evangelizar e fazer discípulos todas as nações. Tem gente aqui do Ceará, né? Tem gente aqui da Letônia, da Espanha e tem você que está com a gente aí, olha, rumo a colocar em prática tudo aquilo que o Papa Francisco nos disse. E ele já nos deu a grande dica, né? Ide, saia pra rua, saia da vossa comunidade, saia do seu comodismo e evangelize. O que você já fez pós-jornada? Será que você chegou em casa, pegou o teu kit, colocou ali do lado e simplesmente, poxa, foram dias maravilhosos? Ou você já começou a evangelizar? A faculdade que já começou, você chegou lá no primeiro dia de aula e falou, olha, tive uma experiência forte nesses últimos dias com a igreja, com Jesus, com o Papa Francisco. No seu trabalho, quando falaram, nossa, fiquei impressionado com o Papa Francisco, o que você disse diante dessa impressão? Isso tudo é evangelizar. Nós não podemos agora parar e nos esconder. O Papa Francisco disse, nada de cristão de fachada, saia da fachada e evangelize. Evangelize com a vida. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Adriano. Bem-vindo a você que está acompanhando agora o Revolução Jesus. Depois de vários dias no Rio de Janeiro, no frio, na chuva, depois no sol, que alegria agora pela TV Canção Nova chegar até você para fazer essa retrospectiva da JMJ Rio 2013. Foram muitas emoções, os discursos do Papa, as homilias, tudo ali guardado no nosso coração. Precisamos retomar, hein? Dar uma lida de novo, ver aquilo que mais ressalta, que marca a final. Foram tantos direcionamentos para mim e para você que eu tenho certeza que cada vez que nós formos retomar e ler, vamos tirar algo novo. Que alegria chegar até você. Convido você a entrar no nosso Twitter, @RevoluçãoJesus, já interagir conosco, pode deixar ali sua participação. Conte para nós de onde você acompanhou a JMJ. Você foi até o Rio de Janeiro? Não? Foi pela TV Canção Nova? Conte, partilhe que eu quero ler aqui também. E olha, tá rolando uma promoção no blog, blog.cancionova.com/Revolução Jesus. E a pergunta para você é o seguinte: de toda a Jornada Mundial da Juventude, o que mais te marcou? Pergunta difícil, não é? Fiquei tentando aqui, aquele momento, são tantos momentos fortes. É a hora da vigília, a via sacra, é aquele discurso, aquela fala, aquele momento, aquele teatro. Mas tenta selecionar, escreve ali sua resposta no blog. Você vai poder levar vários prêmios, CD da Catiane, CD do Bruno, tem livros, tudo para você. Então entra na blog.cancionova.com/Revolução Jesus e deixa a sua resposta. O importante é você participar, relembrar, fazer memória, deixar vibrar no seu coração tudo aquilo que foi a JMJ Rio 2013, que marcou o Rio, o Brasil e o mundo. E a gente tem boa música, a gente traz agora para você, Bruno Malaquias. É com você, brother. Beleza, pessoal? Quem puder aqui também, vamos ficar de pé para dançar um pouco, né? Vamos de essencial, balançar bastante, cantar e bendizer o nosso Deus. Sou da comunidade Santos Anjos, com muita alegria. Estamos aqui em comunhão com a Canção Nova, a comunidade Shalom, numa grande força nos nossos carismas. Eu pensei, eu olho a minha volta e sei que já concretizei, mas me falta algo mais. Estar perto de ti me satisfaz. A vida é assim, né? Tantas vezes eu pensei, eu olho a minha volta, né? Tantas vezes eu pensei, eu olho a minha volta e sei que já concretizei, mas me falta algo mais. Estar perto de ti me satisfaz. A vida é feita disso. Primeiro a gente nasce, né? Nascer, crescer, ganhar ou e perder. Nascer, crescer, ganhar, perder, viver. Nascer, crescer. Quem daqui sabe ganhar? Quem daqui sabe perder? Nascer, crescer, ganhar, perder.
casa, pra quem tá aqui. Fundamental é você, meu irmão. Fundamental é você. Fundamental, fundamental, irmão, é você. Oh, fundamental é você. Essencial é você. Salve de palma, Bruno Malaquias. Você está acompanhando Revolução Jesus, pós-jornada, mas um pós-jornada com sabor de missão a ser cumprida. E para nos ajudar a entender os pronunciamentos do Papa, a direção, né? E agora, mas como é que eu vou? Quais as exposições, quais os materiais eu preciso ter? Nós já começamos o nosso bate-papo aqui do meu lado, né? Padre Joãozinho, né, ele que é deoniano, doutor em educação pela USP, um currículo vasto e você já o conhece muito bem. Bem-vindo, Padre. Obrigado, Adriana. Boa noite. Olha, a gente até já não sabe mais o que é bom dia, boa noite, depois da jornada, né? Qual dia que é da semana? A gente ainda tá no clima, não tá? Com certeza. Eu acordo cada dia, parece que uma música tá no meu ouvido. Esses dias era o hino da jornada, acordei e tava com o hino da jornada no meu ouvido. Assim, cantando espontaneamente, eu não conseguia tirar, né? O outro dia foi a música do Diego Fernandes, aquele do Levanta, como é que é? Minha vida, deixa uma vida, não sei como é que era a música. Agora eu não lembro mais, olha só. Mas acordei a música inteira, a música inteira no meu ouvido. Agora, o importante não é que a música fique no ouvido da gente, mas que a referência da jornada se torna uma referência para cada paróquia, porque agora é na paróquia, né? Com certeza. O Papa, para mim, ele resumiu tudo numa expressão: a cultura do encontro, a cultura do face-to-face. E ele fez isso. Ele fez isso o tempo inteiro, ele não parou um minuto. Eu estava antes com o Padre Fábio, antes de ele entrar no ar, antes do programa Revolução Jesus, ele dizia assim: nossa, acho que eu não aguentava desse ritmo, não. Eu sou jovem, mas eu não aguentava esse ritmo. Porque ele, com 76 anos de idade, só com o Espírito Santo mesmo. E nessa cultura do encontro, a gente também tem a alegria de nos ajudar a entender os pronunciamentos do Papa Francisco, Moisés Azevedo, que é moderador geral da comunidade Shalom. Uma alegria recebê-lo aqui até que enfim, né, Moisés? Boa noite, Adriano. Boa noite, Padre Joãozinho. Boa noite, Fernanda. Acho que todos nós estamos assim extasiados com a graça que recebemos, né? E a alegria também de poder estar aqui, poder estar junto aqui na Canção Nova, junto com vocês, partilhando este dom imenso que foi a JMJ e esta alegria e esta graça, porque eu acho que todos nós fomos atingidos por uma graça que a gente não sabe ainda medir, não sabe ainda até aprofundar. Sim, precisamos muito. E precisamos muito deixar que ela possa fluir através de nós, porque agora nós temos uma grande tarefa, como você mesmo dizia, o Padre Joãozinho também nos lembrava, após JMJ. A graça é grande, agora nós temos que fazer a nossa parte, de acolher e de multiplicar essa graça. E a comunidade Shalom estava lá presente, né? Moisés, graças a Deus, muita gente participando. Estava ali com o Rafael daqui, a Eva, tantos outros missionários trabalhando, mas celebrando, assim como tanta gente, peregrinos. Inclusive, um momento forte, né, que todos nós vivenciamos, e talvez você que acompanhou pela TV, foi a Via Sacra. Né, que beleza, né, toda aquela arte, atuação, mas também encarnar cada estação numa oração, né, com uma realidade social, todo o empenho, né, de cada ator, cada atriz, cada jovem que foi rezando, né, todo o mistério da cruz e tudo mais. Mas eu não sei se você sabia, mas aquele roteiro da Via Sacra, quem escreveu, quem se dedicou e fez foi o Padre Joãozinho, juntamente com o Padre Zezinho. Então, Padre Joãozinho, conte para nós como foi, né, esse planejamento, como você preparou cada estação, cada roteiro, e como foi também contemplar, depois de todo o trabalho, ali a encenação. Eu posso dizer que foi uma Via Sacra. Sabe por quê? O Padre Zezinho teve um AVC muito grave em setembro do ano passado. Logo em seguida, ele ainda não conseguia articular frases inteiras, ele não lembrava o nome dele, nem o meu. Ele confundia masculino com feminino. Ele não conseguia cantar mais do que uma frase de uma música. Até hoje ele não consegue cantar inteiro uma estrofe.
Imagino que é isso, podemos dizer, né, o maior comunicador da Igreja Católica hoje, não poder se comunicar, né? E aí ele recebe um telefonema de Dom Urani dizendo: olha, Padre Zezinho, nós aqui no Rio reconhecemos o seu valor de precursor da pastoral da juventude no Brasil. Então nós gostaríamos que você escrevesse a Via Sacra. E ele, gaguejando, falou: olha, eu tive um probleminha, né? Mas me lembrou a história de Moisés, né, que ficou gago quando Deus mandou ele libertar o povo de Deus. Aí ele disse: chama o meu irmão Arão. Aí ele disse: chama o meu irmão Joãozinho para me ajudar. Aí Dom Urani disse: tudo bem, se ele aceitar, vocês dois estão convidados. Aí o Padre Zezinho chegou para mim e disse: vamos, você aceita? Foi a experiência mais incrível da minha vida, porque o Padre Zezinho naquele momento estava vivendo uma Via Sacra, como até agora, já está bem melhor, mas naquele momento ele conseguia no máximo trabalhar meia hora, 15 minutos, e estava muito cansado. Então a gente começou sentava lá no estúdio e ele começava a falar, por exemplo, Verônica enxuga o rosto de Jesus. Aí ele dizia: Verônica, uma mulher que anda, uma mulher que não anda, uma mulher que atravessa a rua. Aí eu consegui entender o processo criativo dele, que é de ensaio-erro. Isso foi incrível, Adriano, porque entrar no processo criativo dele, na intimidade, o inconsciente dele estava à mostra. Aí de repente eu ia ouvindo até a hora que ele dizia: a mulher que não se calou. Aí eu dizia: para. Aí ele dizia: o que foi que eu falei? Padre Zezinho, você disse a mulher que não se calou, isso é diferente. Ah, essa é boa, deixa aí. A outra, Jesus cai pela segunda vez. Aí ele coloca assim: quem cai, cai para cima, cai para baixo, cai do lado, vai caindo. Eu falei: não vai sair nada disso aqui, esse homem não está bem da cabeça. Aí de repente ele diz assim: quem caiu para cima, quem caiu subindo, caiu para o alto. Eu falei: para. Como assim? Quem caiu para... O que eu falei? Ele disse. Ele não lembrava o que ele tinha falado. O que eu falei? Não, você falou o seguinte: quem caiu para cima, caiu para... Aí ele falou: então, ele caiu, mas continuou subindo. Ele caiu para cima. Eu falei: puxa, isso é muito legal. Um jovem que está tentando ser fiel a, por exemplo, a um namoro casto. Um casal de namorados que falou essa estação, né? E cai, mas cai tentando acertar. Alguém que está com problema da droga cai, mas ele está caindo, indo em direção à meta, até que ele fique limpo. Aí a terceira, depois disso, não mais caiu. Os discípulos e Maria o descrucificaram. Aí, a partir dessas pequenas frases, aí veio o meu trabalho de compilar todo um conjunto de sensibilidades. A Arquidiocese definiu as pessoas, os tipos de jovens que iriam dizer cada Via Sacra, cada estação. Depois, a Globo colocou à disposição da Arquidiocese seus melhores diretores. Ulisses Cruz, que é o diretor do Criança Esperança, não mediu esforços. E alguns atores que me impressionaram ao extremo, né? Um deles foi a Cássia Kiss, né? Que eu gostaria de citar aqui, porque muitos bispos vieram me dizer, depois da Via Sacra, que ficaram impressionados com a capacidade dramática, mas que não é só dramática, ela está passando uma verdade. Gente, eu estava dando entrevista na Canção Nova, às 3 da tarde, ela entrou às 7 da noite, ela já estava vestida de Maria, ensaiando o personagem, com um profissionalismo, mas também com muita fé, com muita devoção. Ela ficou um mês estudando. E no roteiro que eles haviam colocado, dizia assim: nesse momento Maria, com muita dor, a Mater Dolorosa cai ao chão. Quando eu li aquilo, eu falei: Ulisses, desculpa aí, Ulisses, eu vou contar. Maria não cai no chão, não. Maria está sofrendo, mas ela fica de pé, porque ela tem fé. Aí ele disse: que mulher é essa? Aí eu tive que dar aula de teologia para os diretores da Globo, e são ótimos alunos, viu? Sim. Aprenderam rapidinho. Aprenderam rapidinho. E aí eu disse: Maria é uma mulher que tem fé, por isso ela tem... Aí eu falei na linguagem do Milton Nascimento, né? Que ela mistura dor e alegria, né? Maria é um dom, uma certa magia. Ela mistura dor e alegria. Aí ele falou: isso é difícil uma atriz fazer. Mas a gente via. Ela entrou no palco com um olhar de tristeza, não, com um olhar de alegria, que foi se entristecendo, mas sem perder a esperança, né? E justamente a estação dela, né, que eu queria... Esse livrão aqui é o livro oficial que foi dado para o Papa, gente. Isso ganhou de Dom Odilo, né?
Quando terminou a missa de encerramento, Dom Odilo, eu quero agradecer a Dom Odilo, né? Eu não sei se ele entendeu a gentileza e a grandeza do gesto que ele teve. Eu não ganhei isso aqui. Mas isso daqui só os cardeais ganharam, os cardeais e o Papa. Todas as celebrações do Papa estavam aqui. E ele me deu de presente. E a Via Sacra está aqui, alguma coisa que a gente vai guardar, Padre Zezinho, vamos guardar com muito carinho. A quarta estação é Jesus encontra sua aflita mãe. E aí tem dor de filho, dor de mãe. Tem um poema que acabou não entrando, que é do Padre Zezinho. Ele viu o valor das mulheres e as mulheres buscou libertar. Veio mostrar que a mulher traz em si o mistério do ser e vê sua mãe a sofrer. Mas aqui dentro, enquanto havia a dramatização, fala, por exemplo, sem dizer a palavra aborto, nós escolhemos não colocar a palavra aborto, mas hoje dá para falar. Nós estamos às vésperas aí da PL 3 2013, que camufla o aborto sob o título de profilaxia da gravidez. Então, diz aqui, por exemplo, nós mulheres temos uma vocação muito forte para defender tudo que vive, não podemos aceitar a violência de quem se acha no direito de interromper uma vida indefesa. Sabe? E assim, falando cada estação foi encarnando, né, isso. O jovem solidário não é os jovens solidários, é Jesus. Sim. Ele que é o jovem solidário que carregou sobre si as nossas dores. E os diretores, o músico, deixa eu dizer mais uma verdade, o músico que fez aquelas músicas especialmente para a Via Sacra tem um filho com câncer terminal no hospital. As músicas foram feitas por um maestro profissional, mas que estava vivendo uma Via Sacra. Deus sabe quantas vias sacras estão por trás daquela Via Sacra. Deus escolhe as pessoas certas até mesmo para compor, né, a Via Sacra. Inclusive você agora, que está acompanhando conosco este programa ao vivo, vai conferir um VT para nós fazermos memória da JMJ no Rio 2013. Ele vai entrando, descendo bem devagar, saudando os jovens. E aqui na Rua Chile, na Avenida Chile, os jovens gritam: Francisco, Francisco. É a alegria da juventude do Papa, a juventude de Cristo. Bem perto de nós, bem perto do coração. Um Papa aberto, um Papa próximo. A mensagem da paz para quem quisesse ouvir. Mandou proclamar seu amor, eu vou cantar. E o Papa acaba de passar por nós, a alegria da juventude de acolher o Papa aqui no nosso Brasil. Começa a Jornada Mundial da Juventude. Um Papa que é argentino, mas faz argentino ficar amigo de brasileiro, brasileiro ficar amigo de argentino, um só povo. Quero saber aqui dos jovens, tanto da Argentina do Brasil, o que significou esse momento, né? O que foi esse momento? Foi um momento muito fantástico, né, para todos esses jovens aqui, né, poder mostrar para o mundo que ainda existem jovens que acreditam na igreja, acreditam no Papa e acreditam que o mundo pode se tornar muito melhor. Tu sentimento agora, Alora? Una alegría, mucho orgullo de que sea argentino y que esté convocando a muchas personas en todo el mundo y que la verdad que es un honor tremendo de estar acá y muy contenta también por todo. Es muy lindo. Mucha felicidad porque como miembro de esta iglesia y joven podemos cambiar el mundo y podemos llegar a hacer muchas cosas. Y este Papa que nos trae alegría, que nos trae mucha fortaleza y que fortifica nuestra fe como iglesia para levantar a este mundo que bueno, que está en sombra, pero como vamos a iluminarlo. Emocionante es verlo ahí, sentir que Él está, que está la presencia del Señor y que es el Papa del mundo y bueno, y Jesús está aquí y nos une. No hay ni argentinos, ni brasileños, ni italianos, ni españoles. La iglesia de Cristo que está viva, la iglesia joven. E a gente continua falando de jornada, viu? É a chegada do Papa Francisco. Que alegria, que emoção. E logo em seguida, né, ele fez questão de estar com os argentinos. Moisés, e na catedral, ele fez um discurso que para mim é um dos mais fortes.
né, dentro da jornada, principalmente na questão para o jovem. Ele disse de fazer barulho, né? Que vocês possam sair da jornada fazendo barulho nas ruas, nas estradas e defender de tudo que é mundanismo. Aí eu pergunto, que barulho é esse? E de que mundanismo precisamos nos defender para nós não cairmos também numa alienação? Olha, Adriano, Padre Joãozinho, Fernando, e você aí que está em casa, né? Eu acho que o Papa Francisco, nós temos que compreender ele e o dom e a graça própria que ele tem dentro até da graça, como lembrava o Padre Joãozinho, de Estado, mas também da história dele. O Papa Francisco é um jesuíta, né? E hoje é dia de Inácio. Hoje é dia de Santo Inácio de Loyola e a gente não pode deixar de esquecer isso. E como um jesuíta, quando ele coloca a categoria do mundanismo, ele nos chama a atenção muito bem dentro do próprio exercício de Santo Inácio de Loyola, né? Quando fala do mundo, não o mundo criação, não o mundo que foi criado por Deus, mas aquela mentalidade de pecado, aquela mentalidade que às vezes entra dentro da própria igreja também, muitas vezes cheias de mentalidades que não são condizentes com o Evangelho. E quando ele chama os jovens para eles fazerem barulho, ele está chamando os jovens a eles assumirem a sua identidade cristã, a sua identidade batismal, e poder ir contra uma série de princípios que no mundo de hoje, especialmente os jovens, podem fazer a diferença. Ele, quando fala sobre isso, ele nos chama a atenção sobre o comodismo, sobre o clericalismo, sobre o ensimesmamento. Ele convida o jovem a sair de si mesmo. Na verdade, a ser um seguidor do Evangelho de forma radical e anunciar o mundo de forma encarnada, por isso nada de alienação, por isso nada de achar uma espiritualidade desencarnada, mas ao contrário, o Verbo se fez carne, a graça de Deus assume a nossa humanidade e os jovens são convocados pelo próprio Papa a fazer esse barulho, essa diferença, na verdade, uma grande diferença. E quando você vive o Evangelho, você faz uma diferença muito grande. Onde você está, no seu colégio, na sua família, no seu trabalho, entre os seus amigos, você se torna diferente. E essa diferença faz toda a diferença, né? Redundância, mas é a verdade. Né? Eu traduzi, está no meu blog da Canção Nova, traduzi, eu não resisti. Eu traduzi esse discurso da catedral porque teve que decupar, porque não estava no site do Vaticano, foi espontâneo, né? Então, depois eu consegui, em espanhol, traduzir. E como é que traduz aganlio? Aí procurei os argentinos. Aganlio, o que é aganlio? É fazer bagunça. Exatamente. Em espanhol. Só que em dialeto portenho, né, lá de Buenos Aires, é fazer barulho, fazer-se ouvir, não deixar-se excluir. E ele usa outra expressão lá, que é a dinâmica da rosca. Eu não entendi o que é esse negócio de dinâmica da rosca. É que é o parafuso, seria mais ou menos entrar em parafuso. A sociedade entra em parafuso quando ela exclui as duas pontas, o idoso e o jovem, coloca um contra o outro. Então ele pregou a reconciliação das duas pontas da sociedade que estão excluídas, sem trabalho, sem ter o que fazer e sem voz. Né? E ele diz, vocês aí, idosos e jovens, hagan lío, façam barulho. Eu me lembrei também muito desse momento, quem viveu algumas outras jornadas, o Papa João Paulo II em Roma. Eu não sei se vocês se recordam. A gente não era nascido, mas... Olha só. Mas o Papa João Paulo II lá em Roma disse uma frase semelhante ao Papa Francisco. Ele dizia, chamando os jovens, dizendo, olha, vamos fazer um barulho agora que Roma inteira escute. Mas é exatamente isso que o Espírito Santo deseja fazer nos jovens de hoje. Diante do momento que nós estamos vivendo, diante das circunstâncias da nossa sociedade, diante de uma cultura que está contrário ao Evangelho, diante de uma cultura que muitas vezes, a cultura do efêmero, a cultura do passageiro, do provisório, do descartável, que o Papa inclusive falou muito sobre isso, ele deseja que os jovens sejam um sinal de diferença, um sinal de eternidade no mundo, do sinal do para sempre no mundo. E é exatamente essa diferença que as novas gerações podem transmitir para o mundo de hoje. E isso nós não podemos fazer sem a dimensão da fé, que ele continuamente tem também nos alertado, em continuidade com o Papa Bento XVI. Coisa bonita também, logo no início da vigília, o Papa Francisco recordar o Papa Bento XVI. Pediu aplauso, né? E dizendo no microfone, Benedictus, ele mesmo, né? Você vê a beleza, ao mesmo tempo, da continuidade da igreja e a perenidade da mensagem do Evangelho.
recordando que um jovem faz a diferença e pode mudar o mundo na medida em que, pela força da fé, ele se deixa transformar e assim transforma o mundo também. Ele lembrou muito João 23, quando abriu a janela, né, no Vaticano. A gente está comemorando 50 anos do Vaticano e o Vaticano II, João 23, abriu a janela para explicar, olha, é isso. Eu quero uma igreja de janelas abertas. Aí João Paulo II foi abrindo mais, Paulo VI abriu também, Bento XVI abriu janelas, mas esse abriu o vidro do carro, o vidro do papamóvel. Foi. Ele abriu tudo. Abriu e não fechou. Não, abriu até uma Assembleia de Deus. Sim, foi foi rezar lá dentro, em Varginha. É verdade, tinha uma porta aberta, o evangelho curioso. Sim. Né? Tem até uns evangélicos que não estão gostando. Os pastores lá, cumprimentou, pediu para rezar lá dentro. Com eles, exatamente. É bonito ver, né? O Papa Francisco, ele faz questão, né, de estar com o outro, assim como nós também precisamos retomar, né? Muitas vezes, nesse mundo tão midiático e tudo mais, a gente fica nas mídias, nas redes sociais, às vezes a gente esquece de se comunicar com o outro, né? No toque, no abraço. Ele dizia muitas vezes, né? Abraçar, eu preciso abraçar, tocar. Então você que está acompanhando, quero mandar um alô para que você se sinta também abraçado por nós aqui do programa. Um abraço para Michele. Acompanhei toda a JMJ pela TV Canção Nova. Não pude estar no Rio, mas graças a Deus experimentei de uma forma intensa. Valeu! Um abraço para o Padre Sávio que está acompanhando, a Lucimare, né, companheira aí de JMJ, Marcos Túlios, né, muito legal a entrevista, que bom. Estou aprendendo tanto com vocês, o Tiago. A TV Canção Nova não me deixa dormir cedo. Programas maravilhosos. Interaja conosco, @Revolução Jesus. Deixa sua participação, porque o bate-papo vai continuar. Mas antes, nós vamos de música, um breve intervalo e voltamos com muito mais para você fazer memória junto conosco. Rio 2013. Bruno. Vamos todo mundo de pé? Aqui é festa, né? JMJ continua no nosso coração, na nossa alma. Então todo mundo assim, ó. Quebra joelho comigo assim, ó. Quebrando o joelho, zoando tudo comigo, ó. Quebra joelho, quebra joelho. Yeah. Oh, não. É bem fácil, hein? Todo mundo comigo. Quando as águas do céu, vai. Quando as águas do céu jorrarem aqui sobre mim, sobre ti, nova vida de vir. Quando as águas do céu jorrarem aqui sobre mim, sobre ti, nova vida. No balanço vai. Jorra, Senhor, jorra com amor. Lava, lava, lava. É, passa shampoo e condicionador. Jorra, Senhor, jorra com amor. Caia por terra a dureza, caia por terra a dureza do seu coração. Água da pedra vai brotar. E dessa vez, o mar não vai se abrir, o mar vai se fechar. Você vai ter que mergulhar. É assim, assim será. Deixa essa chuva, a Elisete, oh, deserto que é meu, oásis de Deus, Cairós, é tempo de conversão, novas águas brotarão, quando as águas do céu jorrarem aqui sobre mim, sobre ti, nova vida.